A história de Santa Catarina foi construída como uma grande colcha de retalhos. Tropeiros, bandeirantes, imigrantes europeus e muitos outros povos que se uniram, trabalharam e aos poucos construíram esse estado. Mas o início dessa história tem um marco. A primeira estrutura de defesa, a primeira sede da capitania. São as fortalezas que protegiam a ilha de Santa Catarina. A partir de hoje, o NSC Notícias te convida para fazer um passeio na história da nossa terra. Elas são testemunhas da passagem de quase 3 séculos. Para contar a história das fortalezas da ilha de Santa Catarina, a gente vai voltar no tempo. Navegar era preciso, lá nos idos de 1700. Assim, novas terras e riquezas eram conquistadas. Os reinos de Portugal e Espanha disputavam o controle do Rio da Prata, onde hoje são a Argentina e o Uruguai. Dominar o Rio da Prata era ter poder e riqueza. E no caminho até lá, numa posição estratégica, estava a ilha de Santa Catarina. Aqui se podia reparar as embarcações, abastecer-se de água e de alimentos. Então, controlar essa posição, a ilha, era fundamental para o domínio do prata. Então, Portugal mandou para cá um governador, o brigadeiro José da Silva Paz, um talentoso engenheiro militar. O brigadeiro teve a ordem de construir uma fortaleza e acabou percebendo a necessidade de construir 4 fortalezas. Elas começaram a ser erguidas em 1739 e levaram cerca de 10 anos para ficar prontas. Olha, a construção das fortalezas foi um feito de engenharia até para os dias atuais. Dificuldade de construir em ilhas isoladas, falta de mão de obra. Inclusive, os artífices, os profissionais, tiveram que ser trazidos de outros centros mais avançados, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Primeiro foi a fortaleza de Santa Cruz, na ilha de Anhatomirim. Depois, São José da Ponta Grossa, ao lado de Jurerê. Aí veio Santo Antônio, na ilha de Ratones Grande, na Bahia Norte. E por último, no extremo sul da ilha de Santa Catarina, a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, na ilha de Araçatuba. Testes de laboratório revelaram que as fortalezas foram erguidas com pedras de riolito, rocha vulcânica, um tipo de granito. Mas de onde vieram tantas, hein? Bom, bem dali, dos costões da ilha. Imagina a trabalheira de cortar essas pedras e empilhar uma por uma. As pedras eram assentadas com uma mistura de cal, barro e areia. A cal era o cimento da época e era produzida, com a queima das conchas, que não falta por aqui, né? Os portugueses capricharam na majestosa escadaria da fortaleza de Anhatomirim, que também foi a primeira sede do governo da capitania. A escadaria foi feita com liós, um tipo de mármore branco que veio de Lisboa. Os portugueses traziam as pedras nos porões dos navios. Elas serviam de lastro, de contrapeso para as embarcações. E aqui depois eram usadas na construção das fortalezas. A escadaria leva até a bela portada da fortificação. A arquitetura dessa portada lembra um pagode chinês, um templo oriental. Isso é influência dos arquitetos e engenheiros militares portugueses que atuaram na Ásia antes de estarem aqui na América do Sul. Só dava para construir uma fortaleza onde havia uma fonte d'água. A da ilha de Ratones fica até abaixo do nível do mar. A água está protegida por essa construção, parece muito limpa. Vou experimentar. E ela não é salobra não, dá para beber legal. Isso aqui é um aqueduto. Apesar daqui na fortaleza nós temos uma fonte d'água, aqui também se fazia o reaproveitamento da água de chuva dos telhados. Mas voltando,
Por que 4 fortificações, hein? Repare nesta imagem. As fortalezas de Anhatomirim, Ponta Grossa e Ratones foram estrategicamente dispostas para formar um triângulo defensivo no norte da ilha. A ideia era cruzar o fogo dos canhões e proteger a baía da invasão de navios espanhóis. Já a 4ª fortaleza, na ilha de Araçatuba, foi construída para enfrentar ataques pelo sul. O que mais chama atenção aqui na fortaleza de Araçatuba é a bateria circular de canhões. É uma das poucas assim que existem no mundo. E olhando aí de cima, dá para ver direitinho que os armamentos eram dispostos em 360 graus. Quer dizer, de qualquer lado que viesse o ataque, o inimigo podia ser combatido. Por mais de 3 décadas, os soldados portugueses vigiaram o horizonte e só enxergaram o mar. Até que um dia... Os espanhóis! Os espanhóis! Os espanhóis estão chegando! Na reportagem de amanhã, você vai saber por que as imponentes fortalezas não resistiram ao ataque da poderosa armada espanhola. E mais, os segredos das fortificações. Por que o Paiol da Pólvora tinha que ficar no ponto mais alto do terreno? Você sabe o que é Casa da Palamenta? E a devoção dos soldados até na hora de disparar o canhão. Invoco a proteção de Santa Bárbara! Fogo à peça!